De Bernardo Guimarães, o seminarista, capítulo 9. A educação claustral é triste em si e em suas consequências. O regime monacal que se observa nos seminários é mais próprio para formar ursos do que homens sociais. Dir-se-ia que o devotismo austero a que vivem sujeitos os educandos abafa e comprime com suas asas lôbregas e geladas naquelas almas tenras todas as manifestações espontâneas do espírito, todos os voos da imaginação, todas as expansões afetuosas do coração. O rapaz que sai de um seminário depois de ter estado ali alguns anos faz na sociedade a figura de um idiota. Desazado, tolhido e desconfiado, por mais inteligente e instruído que seja, não sabe dizer duas palavras com acerto e discrição, e muito menos com graça e afabilidade. E se acaso o moço é tímido e acanhado por natureza, acontece muitas vezes ficar perdido para sempre. Eis a razão porque Eugênio, que todos desejavam e esperavam ver brilhar na conversação como um pequeno sábio, representou o papel tristíssimo que vimos diante de pessoas que desde a infância lhe eram familiares. Não era, por certo, que ele não sentisse no cérebro um turbilhão de ideias e 1000 sentimentos estuarem-lhe no coração, mas é que o espírito está sujeito às mesmas leis do corpo, a certos respeitos. Como aquele que esteve longos anos encarcerado, ao sair da prisão, não pode mover mais os membros entorpecidos. Assim, o espírito recluso, largo tempo, entre as paredes de um claustro, atado continuamente ao poste do estudo forçado e da oração, sente-se paralisado, quando lhe é mister desenvolver-se em uma esfera mais ampla, mais livre. Verdade é que a situação de Eugênio era, naquela ocasião, sobremaneira melindrosa. Seu coração passava por uma crise violenta e profunda, como o leitor pode imaginar. Se a imagem da simples e travessa menina de 12 anos não se tinha apagado do espírito durante uma ausência de 4 anos, a presença real dela, agora transformada em mulher, antes em anjo radiante de mocidade e formosura, o havia deslumbrado e subjugado completamente, ameaçando deitar por terra toda a sua vocação clerical e anular de todo o resultado dos esforços empregados pelos padres durante 4 anos de noviciado. O mancebo já se envergonhava de querer ser padre, e todas as vezes que olhava para Margarida, não podia conformar-se com semelhante ideia. A visita de Umbelino e sua filha, como é de costume na roça, durou quase todo o dia. As vizinhas, em companhia da dona da casa e de Eugênio, correram a casa toda, foram ao moinho, ao paiol, passearam pelo quintal, comeram frutas, colheram flores, jantaram e tomaram café 3 ou 4 vezes. Eugênio as acompanhava, mas quase sempre um pouco afastado, taciturno e sorumbático, e apenas dizendo uma ou outra palavra quando sua mãe ou Umbelina o interpelavam. Estava como que espantado, com os olhos fitos em Margarida, querendo falar e não achando nada a dizer. As grandes emoções lançam uma nuvem no espírito e paralisam a língua. Margarida, porém,
que ainda não tinha sido iniciada nos grandes rigores e escrúpulos da vida claustral, e por cujo espírito nunca passara a ideia de ser freira, abandonava-se com efusão à alegria de tornar a ver o seu companheiro de infância. E sorria, cantava, brincava como uma borboleta por entre os canteiros florescidos do jardim ou pelas sombras do pomar, apanhando flores e frutas que vinha oferecer a Eugênio, e com suas alegres conversas e encantadoras travessuras o provocava a sair daquele estado constrangido e acanhado em que o via. De repente, Margarida, dando uma volta pelo jardim, apanhou 2 flores e correu a apresentá-las a Eugênio. Aqui estão 2 flores, disse ela, um cravo e uma rosa. O cravo é você, a rosa sou eu. Fique com a rosa, que eu guardarei o meu cravo. Aquele que deitar fora a sua flor é porque não sabe querer bem. Eugênio, tomando a flor, pela primeira vez ousou fitar em Margarida olhos ardentes de ternura e paixão, mas para logo os baixou e cobriu-se de rubor, como faria a mais pudica e tímida virgem. Oh, Margarida, eu ia dizendo o moço, porém, Margarida, voltando-se ligeira, sem o escutar, foi correndo para junto de sua mãe, que se achava a alguma distância com a senhora Antunes. Eu te adoro. Era por certo que Eugênia ia dizer. Essas palavras, porém, Margarida já tinha lido nos olhos do mancebo. Em sua ingênua candura, Margarida não enxergava inconveniente algum em reatar ali mesmo, se fosse possível, estreitar os laços de sua antiga familiaridade e afeição para com um amigo de sua infância. Como a flor que entrega sem resistência o perfume do seu cálice ao sopro das vibrações, ela dava livre expansão aos inocentes afetos do seu coração. Quando as visitas se foram embora, Eugênio pôs-se a refletir e ficou muito descontente consigo mesmo. A lembrança do papel nulo e quase ridículo que fizera diante de Margarida mortificava-o e protestou de si para si que, quando fosse à casa de Umbelina, havia de tirar completa desforra. Portanto, no dia seguinte, pela manhã, Eugênio apressou-se em ir pagar a visita às suas boas vizinhas. Era em princípio de outubro. A manhã estava risonha e brilhante. As primeiras chuvas já tinham lavado os horizontes desse vapor fumacento que os abafa nos meses de agosto e setembro, e que, desbotando-lhes as cores e confundindo-lhes as formas, os envolve como em um véu místico de saudade e melancolia. O ar estava tão transparente, o céu era de um azul tão puro e límpido, que permitiam ver distintamente, em toda a sua nitidez, as formas e ondulações das últimas colinas nos mais remotos longes. O sol cintilava sobre o tapete orvalhado dos espigões, e a fresca aragem da manhã sacudia da coma das árvores as lágrimas da noite. À medida que ia se aproximando da casa de Umbelina, à vista daqueles sítios onde não havia uma árvore, uma restinga que não tivesse recebido os vestígios de seus passos, uma fonte ou arroio que não lhe tivesse lambido os pés ou umedecido os lábios sequiosos, ia-se cada vez mais exaltando na imaginação de Eugênio a viva e profunda impressão que na véspera nele deixara a presença de Margarida.
Era a encantadora e pitoresca moldura que circundava a imagem de um anjo. Aquela alva casinha, atufada entre as ramagens da grande figueira silvestre, aquele varjedo coberto de fresca e macia grama, a ponte, a tronqueira, as paineiras vizinhas, o caminho da vila, que ia serpeando entre os capões e galgando de colina em colina, todo esse panorama o elevava e lhe afogava o coração num pego de 1000 suaves emoções. O rumorejo naquelas folhagens, o murmúrio daquele córrego, o canto dessas árvores, o eco dessas brenhas, como que sussurravam ao ouvido um hino de amor, de felicidade e de esperança. Todos aqueles seres eram também seus conhecidos, seus amigos de infância, que festejavam sua volta e com ela exultavam de prazer. Como respirava a larga o peito do mancebo através dos campos e colinas da terra natal. Que bálsamo salutar e vivificante lhe entornavam na alma aquelas auras impregnadas de aromas silvestres que lhe bafejavam a fronte e brincavam com seus cabelos. Quão tristonhos e acanhados lhe pareceram então os horizontes e os outeiros de Congonhas do Campo, à vista das risonhas campinas e largas perspectivas da fazenda paterna. Como lúgubre e sombria se lhe afigurava a fachada do seminário, em comparação do aspecto faceiro e festival da casinha da tia Umbelina. Adeus, seminário. Adeus, místicas e devotas veleidades. Adeus, rezas e penitências. Adeus, projetos eclesiásticos e sacerdotais. Tudo isso fugiu-lhe de roldão da fantasia, como um bando de corujas fugindo espavoridas da lôbrega caverna onde o sol enfiou de chofre uma réstia de luz viva. Eugênio sentia reverdecer em seu seio a flor da pura e inocente afeição da sua infância e aspirava-lhe os últimos e inebriantes perfumes. Margarida, que já esperava Eugênia, o tinha avistado de longe. Foi ao seu encontro na Ponte das Paineiras. Ali, à vista daquelas mudas testemunhas de todos os seus brinquedos de infância, todo o seu medo e acanhamento esvaeceu-se como a névoa da montanha ao sopro da brisa matinal. Quando chegaram à casa de Umbelina com semblante risonho e as mãos entrelaçadas, já toda a afeição e intimidade entre eles estavam restabelecidas no antigo pé. Eugênio soube retribuir com usura as visitas que lhe fizeram as vizinhas. Ficou o dia inteiro em casa delas. À tarde, depois de ter Eugênio desenferrujado a língua em plena liberdade, contando-lhes todas as particularidades da sua vida de seminarista e de ter Margarida esgotado os capítulos da crônica de sua casa durante a ausência do seu amigo, esta convidou Eugênio a passear. Sem que tivesse precedido ajuste algum, os passos dos 2 adolescentes se encaminharam instintivamente para o sítio favorito de seus brinquedos de outrora e dirigiram-se através do Vargedo para a Ponte das Paineiras. Chegados ali, Eugênio encostou-se ao tronco de uma das paineiras e, de braços cruzados, ali ficou por alguns instantes, silencioso e pensativo. A lembrança das horas de puro e inocente prazer, que ali outrora havia fruído em companhia de Margarida, se elevava como um perfume do íntimo do coração, e remontando ao espírito, o envolvia
como em um ambiente de odor e suavidade. Que está aí a cismar? Disse Margarida, sacudindo-lhe o braço. Volte-se e veja o que é que está aí na casca dessa paineira e daquela também. Eugênio reparou para o tronco das duas paineiras e viu neles entalhados em um a letra E e no outro a letra M. Eugênio e Margarida, exclamou ele, aposto que é isto que querem dizer essas letras. É isso mesmo, adivinhou. Fui eu que fiz essas letras aí com a ponta de um canivete. Que bonita lembrança você teve. Eu também, no seminário, às vezes tive essa ideia, quando estava traduzindo Virgílio. Se você soubesse latim, eu havia de jurar que já leu aquele autor. Crescente illi, et vos crescetis amores. Não entendo nada desses latinórios. O que sei é que esta árvore sou eu, e essa lá é você. Assim como elas nasceram aqui juntas, e juntas hão de morrer, assim desejo que aconteça a nós dois, que também nascemos perto um do outro e fomos criados juntos. Nós também havemos de viver juntos, como estas duas árvores, entrelaçando no ar os ramos uns nos outros. Não é assim, Eugênio? Quem dera, Margarida. Se Deus permitisse isso, era tão bom. Mas eu sei. Há de permitir, por que não? Que necessidade temos nós de nos apartar um do outro? Mas eu não sou senhor de mim. Margarida, hei de fazer o que meu pai mandar. Isso é agora, mas depois que ficar homem... isso sim. Depois que eu for homem, hei de fazer o que eu entender, e Deus há de nos ajudar. Que acabados os meus estudos, nunca mais nos havemos de separar. Sou eu que te juro, Margarida. Depois, os dois continuando a passear pela vargem, a cada passo evocavam uma lembrança de seus brincos e travessuras infantis. Lembra-se do juramento que aqui me fez? Perguntou Margarida, parando subitamente em certo lugar. Eu? Qual? Juramento? Bem que se lembra, está se fazendo de esquecido. Palavra que não lembro. Não creio. Pois não me jurou aqui que havia de ser eu a primeira pessoa que havia de confessar quando fosse padre? Padre. A essa palavra fatal, Eugênio sentiu um arrepio e estremeceu. Quereria nunca mais ouvi-la em dias de sua vida, principalmente dos lábios de Margarida. Ora, que lembrança é essa agora? Replicou o moço com um sorriso desapontado e procurando disfarçar a sua perturbação. Como é que eu hei de me lembrar mais dessas tolices de criança? Tolice? Por quê? Pois não é tão bonito ser padre? E é mesmo. E eu, na verdade, tinha muita vontade de o ser. Como é isso, Eugênio? Tinha? Então já não tem mais? A falar a verdade, Margarida, respondeu Eugênio com hesitação. Não sei o que te diga. Hoje em dia não me acho com muito jeito para padre, não. Por quê? Ora, por quê? Por quê? Pois você não adivinha? Nunca fui adivinhandeira. Pois está bem claro. Para ser padre, é preciso que eu não olhe mais para você, que eu não te queira mais bem e que nem me lembre de você. E isso é coisa que eu não posso, é teimar à toa,
não posso fazer. E o mais é que é verdade, Eugênio. Você tem razão. Eu também. Para que hei de mentir? Eu também, cá comigo, não tinha lá a grande vontade que você fosse padre, não. Para sempre é uma coisa que mete respeito e até faz medo. Oh, meu Deus, e como é que eu havia de me acostumar a ter respeito a você? Para isso era preciso deixar de te querer bem, e isso eu não posso mesmo. E de mais a mais, eu não quero ser mula sem cabeça, não. Cruz, Deus me defenda. Ah, como é isso, Margarida? Mula sem cabeça? Exclamou o rapaz, soltando uma risada. Você ri-se, pois não sabe que toda mulher que quer bem a um padre vira mula sem cabeça? E você acredita nessas bruxarias? Sim, senhor. Minha mãe já viu e diz que na vila há uma que ela conhece bem. Diz que é um bicho muito feio, do feitio de uma besta, que só tem 3 pés, 2 para trás e 1 para diante, e não tem cabeça. Todas as noites de sexta-feira para sábado, anda rondando os becos, correndo o seu fadário e assombrando a gente. Mamãe tem visto muito, ela às vezes batendo a ferragem e abanando as orelhas pelos cemitérios. Ah, essa ainda é melhor. Bravo, continuou Eugênio, sempre a galhofar. Pois se ela não tem cabeça, como pode ter orelhas? Ora, eu sei lá. É que terá as orelhas no pescoço. Pois bem, Margarida, não tenha susto. Só para que você não seja mula sem cabeça, eu te protesto que não hei de ser padre. E não hei de. Está decidido. Mas seu pai e sua mãe que querem por força, meu pai e minha mãe, acho que não me hão de querer obrigar, se eu disser que não quero ser padre. Mas eles fazem tanto gosto nisso, coitados. Hão de ficar tão aborrecidos se você não quiser mais se ordenar. Paciência. Eles se hão de consolar. Pois está dito, disse Margarida, depois de um breve instante de silêncio e reflexão. O nosso antigo juramento está desmanchado. Agora, em lugar dele, havemos de fazer outro. Qual é? É que você sempre, sempre me há de querer bem. Isso nem precisa jurar. Ande lá. E que, acabados os seus estudos, nunca mais há de se apartar de mim. Juro, juro por esta cruz, disse com emoção o moço cruzando os dedos sobre a boca. E eu juro a mesma coisa, repetiu Margarida fazendo o mesmo sinal. O anjo dos puros e santos amores sorriu-se àquelas juras. E depois de ter bafejado com os leques de suas asas de ouro e seda aquelas 2 frontes juvenis e cândidas, remontou seu vôo para o Epíreo. Enquanto o austero e sombrio gênio da beatice, que procurava disputar-lhe o coração do mancebo, pesaroso, bateu as fuscas asas e foi se esconder entre as ruínas de um mosteiro abandonado. Naquele momento vinha chegando Umbelina. Os 2 jovens mudaram de conversa. Já entre eles havia um segredo. Capítulo 10. Assim, passou-se mais de um mês, durante o qual a assiduidade de Eugênio em casa de Umbelina não se interrompeu. A antiga amizade se reatou, se não com a mesma familiaridade e abandono da quadra infantil, todavia com mais ardor, com mais energia e paixão. O anjo da inocência,
que, desatando-lhes de manso a venda dos olhos, já lhes ia dizendo adeus. Deixava-lhes em compensação o diáfano e misterioso véu do pudor, esse encantador privilégio da puberdade, que envolve a alma virginal e que não deixa exalar-se do coração que o contém o suave aroma das emoções do amor, que apenas se revelam no rubor das faces e na meiga timidez do olhar, como os fulgores e as purpúreas faixas do Oriente anunciam a presença do sol ainda escondido atrás do horizonte. Mas Eugênio já era um guapo mocetão de 16 a 17 anos. E Margarida, com os seus 14, já era uma moça feita em toda a plenitude e esplendor de seu rápido desenvolvimento. Umbelina bem via que já não ficava bem deixar a sós por muito tempo e entregues a si mesmos, como no tempo da meninice, aquelas duas criaturas que se queriam tanto. E, portanto, não lhes permitia mais que vagassem sozinhos pelos campos como outrora, longe de suas vistas. Fazia muito bem, mas, não obstante, a tia Umbelina, toda atarefada como sempre andava, não podia deixar de proporcionar-lhes muitas ocasiões de se acharem a sós, em ocasiões de que sabiam aproveitar-se muito bem para se afagarem. Esses afagos, porém, não passavam de uns prolongados apertos de mão, de alguns abraços dados assim em ar de brinquedo e sem intenção amorosa, ou de um desses olhares mudos, longos e repassados de ternura, que em si resumem todo um poema de amor. Bem vontade tinham eles de se beijarem, mas tolhia-os um acanhamento virginal, esse pudor nativo, que é como o orvalho, que só na aurora esmalta o cálice das flores, e os desejos morrem-lhes dentro da alma, e os beijos apenas lhes estremeciam na ponta dos lábios, como tenros passarinhos batendo as asas em plumes à beira do ninho, ansiando, mas nunca ousando desprender o vôo pelo espaço. Quanto mais viva se tornava a afeição de Eugênio por Margarida, maior era a repugnância que ia tomando pelo estado eclesiástico. Não se pode imaginar com que desgosto todos os domingos envergava a roupeta colegial e a sobrepeliz para ajudar na vila a missa conventual ao vigário. Mas esse era o gosto. Essa era a ordem de seus pais, que sentiam indizível prazer em apresentar ao público o seu lindo padrezinho em botão, e não cabiam na pele de contentes quando o viam funcionando no altar com aquela sisudez e gravidade de um verdadeiro sacerdote. Quando, ao fazer alguma das evoluções do seu mistério, Eugênio voltava-se para o público e encontrava entre a turba das mulheres os grandes e luzentes olhos de Margarida fitos sobre ele. Perturbava-se, ficava enfiado e corava como uma papoula. Vinha-lhe a ideia, a história da mula sem cabeça, e esta lembrança lhe causava a mais desagradável e horripilante impressão. A assídua frequência de Eugênio em casa de Margarida já ia dando muito nos olhos e tornando-se por demais comprometedora. Não deixava de causar desgostos e inquietação a seus pais. Menino, dizia a senhora Antunes a seu filho, talvez já pela 30ª vez, isto não vai bem. Não paras um momento perto de tua mãe e de teu pai, e não sais da casa da comadre Umbelina. Olha que tens de ser padre, e um padre
que não quer senão estar perto das moças. Não sei o que lhe diga. Isso não te fica bem. Ora, mamãe, pois que tem lá isso? Desde criança que estou acostumada a brincar com a Margarida. Pois se eu tivesse uma irmã mais moça, não podia brincar com ela? Ora, faça-se de tolo. Como está inocente o meu filho. Então, porque brincaste com ela em criança, podes brincar agora. E mesmo depois de padre poderás brincar ainda? Como no tempo em que andavas em fralda de camisa? Não é assim? Ah, minha mãe, também eu, a falar a verdade... Eugênio suspirou e não teve ânimo de prosseguir. Também eu o quê, meu filho? Acaba? Não tenho vontade nenhuma. Eugênio empacou outra vez. Vontade nenhuma de quê? Desemperra essa língua, fala. Não tenhas susto. Minha mãe não fica zangada? Eu? Não, meu filho. Fala o que tens no coração. Se for alguma asneira, me entrará por um ouvido e sairá pelo outro. De que é que não tem vontade nenhuma? De ser padre, minha mãe. Há muito tempo que Eugênio desejava, mas não tinha ânimo de fazer aquela confissão, que lhe dava um nó na garganta e lhe pesava como um rochedo sobre o coração. Sentiu-se aliviado, alijando-o sobre sua mãe. Deveras, meu filho, exclamou a mãe com surpresa. Que me dizes? Isso é de agora? Pois sempre te percebi muita inclinação para padre. Que te dizia eu? A tal minha afilhada está te virando a cabecinha, logo vi. Não são senão elas que te andam metendo essas caraminholas na cabeça? Elas nunca me disseram nada, minha mãe, por Deus. Elas até gostam tanto de me ver de batina, ajudando a missa na vila. A tia Umbelina já me prometeu uma sobrepeliz e uma volta bordada para quando eu disser missa nova. Eu mesmo é que não tenho inclinação nenhuma. Não digas tal, menino, interrompeu a mãe com azedume. Seja como for, é preciso que não vais mais tão a miúdo àquela casa. E isso não te fica bem. A Margarida está ficando moça e tu não és nenhum criançola. As tuas repetidas visitas podem dar que falar sobre a pobre menina. Mas, mamãe, nós nunca saímos de perto da tia Umbelina. Não importa. Demais, depois que a Margarida está ficando moça, ali é casa de muito ajuntamento. E eu não te quero ver metido no meio da gentalha. Mas, minha mãe, quando lá há gente demais, eu sempre me venho embora. Nada, nada. Isto não pode continuar assim. Pode te acontecer alguma. Se teimas em continuar e não sair lá da casa da comadre Umbelina, falo com o teu pai para te mandar já para o seminário, mesmo antes de se acabarem as férias, e não voltas de lá, senão depois de ordenado. Com esta tremenda combinação, Eugênio ficou acabrunhado. As últimas palavras de sua mãe caíram como rochedos sobre o seu coração e o esmagaram. A ideia de voltar ao seminário e de separar-se de Margarida era a nuvem sinistra e carregada que há muito assombrava um canto do seu risonho e límpido céu de amor, e que ameaçava envolvê-lo em lúgubre e eterna escuridão. Triste, mudo e amuado, Eugênio retirou-se e foi encerrar-se em seu quarto, donde não saiu mais todo esse dia. Como os conselhos e exprobações do padre diretor no seminário, as repreensões e ameaças maternas vieram dar maior vulto à paixão do moço, tornando ainda mais desejado o objeto amado. É essa a inalterável e eterna lei
do coração humano. Se o padre diretor, ao chamar o estudante ao seu quarto, lhe tivesse dito simplesmente: menino, tens no coração uma afeição mundana que não pode compadecer-se com o estado a que te destinas e que é preciso que combatas. Mas se acaso não puderes banir do teu coração esse afeto, que pode ser puro e legítimo, podes continuar a estudar, porém, não para o estado eclesiástico. Se tivesse procedido assim, o padre teria talvez conseguido melhor o seu intento, deixando ampla liberdade de expressão aos sentimentos do menino, teria talvez facilitado seu neófilo a vitória sobre si mesmo. A torrente represada acaba por despedaçar diques e arrojar-se mais furiosa no seu leito natural. Desde que Eugênio viu interpor-se entre ele e Margarida um anátema tremendo, que como um abismo os separava, perturbou-se para sempre a severidade de sua alma. E esse afeto que voava à companheira de sua infância, posto que a princípio abafado temporariamente pelo manto de gelo de um factício e austero ascetismo, e agora, de fresco, rudemente contrariado por sua mãe, ia fatalmente transformar-se na mais ardente, profunda e impetuosa paixão. Se por seu lado também a senhora Antunes, que devia conhecer melhor que ninguém o coração de seu filho, sem deixar-lhe a rédea solta a todos os caprichos e desvarios da imaginação, procurasse com mais brandura encaminhá-lo ao fim que desejava, contrariar de frente as mais caras afeições de seu coração, talvez o tivesse conseguido, ou pelo menos evitaria a longa e dolorosa luta que iria dilacerar o coração do seu filho, sem outro resultado mais do que um infortúnio certo e irremediável. A mãe de Eugênio era fanática e supersticiosa. A aventura da cobra, enleando-se no corpo de Margarida, que nunca lhe saía da lembrança, lhe incomodara sempre o espírito. Agora, refletindo sobre a cega e ardente afeição que a menina, inspirando cada vez mais a seu filho, entrou a nutrir as mais tristes e sombrias apreensões, e acabou por convencer-se de que não era senão o demônio que, em figura de cobra, viera lançar no seio da menina o germe da tentação para seduzir seu filho, desviá-lo de sua santa vocação e arrastá-lo ao caminho da perdição. Daí aquela severidade e rigor que lhe não eram usuais e que só por um tão poderoso motivo podia ser impelida. A boa senhora não considerava que o germe da tentação, já Margarida, como toda moça bonita, o tinha nos olhos, e por mais tremendos que fossem os anátemas que fulminasse para preservar o novo Adão das seduções da serpente, mais lhe acenderia o desejo de provar do pomo vedado. O que, portanto, não lhe era permitido fazer francamente à luz do sol. Procurou Eugênio fazê-lo furtivamente, e à sombra do manto silencioso e discreto da noite, cujos véus propícios ocultaram mais de uma entrevista, em que os ardentes afetos dos dois amantes se expandiram muito mais à vontade, sem testemunhas nem constrangimento de espécie alguma. Romeu, iludindo a vigilância materna, nas horas mortas da noite, quando julgavam tranquilamente adormecido, abria a janela de mansinho e saltava ao terreiro, e veloz e sutil como um silfo noturno, atravessando os vales silenciosos,
corria pressuroso para junto de sua Julieta. Os dois amantes, pondo de parte toda a reserva e timidez, deram livre expansão aos seus afetos e pela primeira vez falaram sem rebuço de amor, de casamento, de felicidade futura nos braços um do outro. E os beijos, aqueles beijos que à luz do sol apenas esvoaçavam tímidos à flor dos lábios e morriam no limbo dos desejos, soltaram o vôo, encontraram-se através das grades e imprimiram-se férvidos e trementes nos lábios um do outro amante. As meigas falas que ali se ciciaram em segredo, os arrulhos estremecidos, os suspiros abafados que ali se exalaram, a noite e a solidão os receberam em seu seio segredoso e os dispersaram nos ares de envolta com o sussurro da folhagem.